Olá pessoal, hoje a gente veio aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, o uso abusivo de telas. Quando a gente fala telas, a gente inclui TV, celular e tablet, tá certo? Videogame, enfim. E é importante a gente falar sobre isso, principalmente depois agora da pandemia, né? Porque a gente sabe que durante a pandemia foi um período complicado para todas as famílias, em que as crianças não tinham tantas opções e que as telas foram usadas realmente como um momento de resgate, né? Para os pais conseguirem manter a rotina. Mas é importante agora que a gente está voltando para uma rotina mais normal, mais próximo disso, que a gente tem que voltar a limitar bem esse período de telas, esse período das crianças de exposição a essas telas, pela possibilidade dos impactos que esse período prolongado pode causar, né? Exatamente. E lembrando que as aulas estavam sendo online, então um período que antes a gente tinha certeza que os nossos filhos não estavam assistindo nem jogando, que era a escola, passou a ser em frente das telas. E a hora que essa criança ia brincar e ia se divertir, de novo era nas telas. E a hora que ia ficar um pouco com os pais, de novo era assistindo pela situação que a gente estava vivendo. Mas como a doutora Patrícia falou, agora a gente precisa ir reduzindo isso. E por quê, pessoal? O que a gente está vendo, né, com o uso abusivo das telas? Um aumento das dificuldades de aprendizado, um aumento dos tiques, né, tanto os tiques motores quanto os tiques vocais, aumento de depressão, ansiedade, crianças até caso de automutilação, os casos de atraso de fala. Então tem chegado muita criança com diagnóstico de autismo, onde na verdade essa criança foi uma criança que durante a pandemia passou o tempo todo, né, sem interagir com as pessoas, assistindo muitas telas. Então as telas têm, né, já tem estudos mostrando isso, que as telas têm essa capacidade de simular o autismo, né, de causar o atraso de fala, dificuldade de interação social, baixo limiar de frustração, que basicamente todas as crianças estão apresentando. Então é extremamente importante a gente reduzir as telas. E até os 2 anos, né, Paty? O tempo de tela deveria ser nulo. 0. Então, pessoal, qualquer tempo, meu filho assiste 2 horas por dia, mas até os 2 anos tinha que ser 0. Então é muito. importante porque tem pais que acham que a tela, mas ele aprendeu o ABC, aprendeu as cores com a tela também tem um estímulo. Existe um determinado tipo de estímulo que é importante para aquele determinado tipo de idade. Por exemplo, de 0 a 2 anos a gente não está preocupado se a criança está sabendo o ABC, se a criança está sabendo os números. A gente está muito mais preocupado com o desenvolvimento dessa criança social, com o desenvolvimento de linguagem, que a tela não é um estímulo adequado. A tela é um estímulo unilateral. A criança não estimula a criatividade dela, ela só recebe. A linguagem expressiva da criança fica praticamente nula em termos de estimulação. Então é importante saber que aprender com as telas é uma coisa que tem a sua idade e tem a quantidade de horas que pode ser utilizada. É para alienar a criança do eletrônico? Não, porque a gente sabe que faz parte dessa nova geração mesmo. Nem tem como, Eles podem ter acesso de acordo com a idade e com o número de horas específico para a sua idade. E eles precisam dos outros tipos de estímulo, que hoje em dia a gente vê esse tipo de estímulo baixíssimo, né? Que é brincar com outras crianças, brincar com os brinquedos mesmo, estimular a criatividade ler dessa livros, criança. né? Exato. Ficar sem ter o que fazer. Eu sempre falo para os meus pais, para os pais, né, das minhas crianças, que ficar ocioso, sem ter o que fazer, entediado, é extremamente importante para essa criança desenvolver a inteligência, a criatividade. Porque é quando eu não estou fazendo nada, eu tenho que pensar em transformar aquele brinquedo em uma outra coisa, eu tenho que fantasiar, eu tenho que pensar sobre os meus problemas. Então, a gente acha que tem que entreter a criança o tempo inteiro, e não. É extremamente importante que eles também tenham esses tempos de tédio, esses tempos sem fazer nada, para poder desenvolver isso. É estimulante, é o ócio criativo mesmo, né? Exatamente. E a criança precisa aprender a se auto-interter. Então, negar a tela é importante. Existem negações que precisam ser realizadas ativamente, e essa é uma delas. Com certeza. E lembrando, pessoal, que o que acontece, né? Quando a criança está ali assistindo às telas, aquilo ali é um hiperestímulo. Então, o cérebro dessa criança fica produzindo muita dopamina. E essa dopamina em excesso gera um vício. Então, as crianças hoje estão, sim, viciadas nas telas. Então, as crianças estão deixando de querer sair de casa, querem voltar logo, ficam impacientes. Quando estão sem o que fazer, elas começam a ficar nervosas, ansiosas, elas não conseguem, porque elas vão brincar um pouquinho ali de outra coisa, mas aquilo não vai gerar aquela sensação de prazer que a dopamina gera quando ela está assistindo. Então
Então a gente tem sim que tomar muito cuidado, porque depois essas crianças, quanto mais elas assistem e mais tem essa liberação de dopamina, mais elas vão buscar por isso. Então no futuro essa criança tem mais chance de ter outros vícios, se viciar em doce, se viciar em drogas, bebidas. Então é muito perigoso, tá, pessoal? Converse com seu médico sobre isso. Como a Patrícia falou, é lógico que não dá pra tirar tudo de todas as crianças, mas vocês precisam saber e entender o quanto é permitido e o que eu vou fazer com essa criança nos outros horários.